Olá, meu nome é Helga, eu uso a marca Helga Icono Criativa e hoje estou aqui participando do World Creativity Day, contribuindo com o meu conhecimento. Vamos lá! Em situações atípicas é que se revelam as grandes potencialidades, não é mesmo? Nesta crise que estamos vivendo, em consequência da pandemia, as atividades culturais disponibilizadas virtualmente foram de suma importância para a saúde mental nesse isolamento. Vocês já imaginaram o que seria estar em casa, principalmente com as crianças? Sem um livro, uma música, filmes, shows, entretenimento da TV e sem a Netflix? Pois é, já antes da pandemia, a Organização Mundial de Saúde classificou o Brasil como campeão em primeiro lugar de ansiedade e terceiro lugar em depressão, quadro que muito poderia se agravar em função do isolamento e que foi minimizado pela rápida ação de artistas, produtores e instituições culturais, transpondo tudo o que foi possível para plataformas virtuais. É muito importante neste momento mantermos a saúde mental e o exercício criativo na busca de soluções que nos tragam saídas. E para isso, este momento que vivemos mostrou que a cultura é essencial. E neste contexto, não me refiro apenas à fruição dos produtos dos setores criativos e à sua relação com a saúde mental, que por si só já seria um bom motivo para investir em cultura. As possibilidades são ainda maiores. Para ilustrar o raciocínio que aqui compartilho com vocês, vou antes explicar como funciona o processo de um setor criativo, seja teatro, música, gastronomia, artesanato, games e muitos outros. Os processos são bem similares. Para facilitar, dividi este processo em 3 partes: núcleo criativo, processo de produção mais cadeia produtiva e produto final. Núcleo criativo. Este é um momento onde a intensa troca de conhecimento, de experiências, da colocação de ideias sem pré-julgamento, do exercício da imaginação. É aí que se caracteriza um dos pilares da economia criativa. Economia, como sabemos, é a produção, circulação e demanda de algo que nos traga melhorias. Mas estamos muito condicionados a, quando falamos em economia, pensar diretamente em papel moeda, dinheiro. Mas neste caso da economia criativa, a moeda é o conhecimento e a experiência. Quando promovemos a circulação do conhecimento e das experiências, aumentamos o repertório e isto impulsiona a criatividade. Voltando ao núcleo criativo. Este cerne de criatividade é o que há de mais precioso no processo da arte e da cultura, e é comum para quem faz parte dos setores criativos. Já quem atua nos setores convencionais, de uma forma geral, adormeceu sua capacidade criativa em função de diversas questões como educação, regras societárias, competição e outros motivos. Mas ao levarmos essa expertise do campo da arte e cultura para os setores convencionais, auxiliamos o setor convencional a reeducar a capacidade criativa. O exercício do teatro, por exemplo, é excelente não só para o estímulo criativo, mas também para melhorar a comunicação, a relação entre as pessoas, o trabalho em grupo e muitas habilidades que são intangíveis. Pois é, não conseguimos mensurar em uma planilha Excel, o que tem dificultado para que o setor convencional entenda a economia criativa. Mas esta proposta contribui significativamente para a produtividade, na solução de problemas e também no preparo das profissões do futuro próximo, cujo perfil sai da procura por formação apenas e necessita de habilidades como criatividade, inteligência emocional, cognição, capacidade em solução de problemas, liderança que estimule a colaboração coletiva e saia da competição individualista, ou seja, neste novo ciclo que se desenha, as habilidades essencialmente humanas serão, na verdade, já estão sendo, o grande diferencial, pois não tem como serem substituídas pela tecnologia. Esse exercício do núcleo criativo nos setores convencionais pode ajudar muito para potencializar a busca de alternativas
em várias empresas e negócios, inclusive melhorando a aplicação do Design Thinking, que já é uma ferramenta bem utilizada. Mas há mais. No processo dos setores criativos, após o brainstorming do núcleo criativo, define-se o produto cultural que, por sua vez, precisa ser produzido. É nesta segunda fase, processo de produção e cadeia produtiva, que o setor convencional, o setor privado e a gestão pública ganham um excelente aliado. Vamos usar o teatro novamente como exemplo. Para que uma peça seja apresentada, são contratados vários profissionais criativos e não criativos. Por exemplo, design de moda e costureira para fazer o figurino, marceneiro e serralheiro para o cenário, muitas vezes o engenheiro para as traquitanas de cenografia, eletricista, contador, design, material gráfico, aluguel de espaço, luz, água, faxineira e muitas outras necessidades. Vamos focar apenas em um dos contratados desta lista, a costureira. Para fazer o figurino, ela precisa de tecidos, linhas, máquina de costura, acessórios, aviamentos, papel, luz e vários incrementos. Esses incrementos são comprados em lojas e cada um deles vem de uma indústria. Apenas com o mapeamento de produtos e serviços usados por um dos contratados para que a peça de teatro se concretize, já temos uma boa ideia do tamanho da cadeia produtiva, que é movimentada pelos setores criativos. Agora, imaginem se esta cadeia produtiva é organizada, ação que vários setores criativos já estão fazendo, e procurarmos contratar esses profissionais, ou ao menos parte deles, em áreas de vulnerabilidade social. O impacto social da cadeia produtiva tem essa potencialidade de gerar emprego e renda sem a necessidade de formação específica e ainda valorizando singularidades culturais, abrindo novas possibilidades frente ao panorama que nós temos hoje. Isso nos traz uma conclusão. Sim, é muito importante investir em cultura em tempos de crise e depois dela também. Mais dois aspectos. O setor privado, quando investe nos setores criativos, movimenta toda essa cadeia produtiva, melhorando a geração da economia formal de um território, normalmente aquele território onde ele está instalado. Melhorando a capacidade de compra, os impactados desta cadeia vão consumir produtos feitos pelo próprio setor privado. Ou seja, uma movimentação que tem tudo para ser sustentável, ela se alimenta continuamente. No setor público, cada investimento feito com este olhar retorna através dos impostos recolhidos pelas áreas alimentadas pela cadeia produtiva. Esse retorno é sempre exponencial, com dividendos que podem ser multiplicados dependendo de como se constrói esse processo e que podem auxiliar outras necessidades. Temos vários casos já mapeados, como por exemplo o Festival das Nações em Mato Grosso do Sul, que já inseriu a economia criativa como estratégia em sua gestão pública há vários anos. Eles conseguem retorno de 7 milhões para cada 1 milhão investido. Isto mesmo, 7 para 1. Esses dividendos são reaplicados na segurança, na saúde, na educação e demais necessidades do território. Bem, já falamos do núcleo criativo, do processo de produção e cadeia produtiva e agora temos o produto cultural final. Todo produto cultural contém conhecimento, tem em seu cerne, que foi trabalhado lá no núcleo criativo, alguma referência cultural, social, ambiental ou mista. Através da fruição desses produtos culturais, promove-se a circulação deste conhecimento, contribuindo para a educação, de uma forma diferente do convencional, mas muito eficiente, porque mexe com a emoção, com sentimentos, com memórias, ou seja, propicia uma vivência. E este viés consolida o conhecimento, vide as mudanças feitas no processo educacional da Finlândia, por exemplo. É um outro olhar para o desenvolvimento social. Resumindo, os setores criativos, com seu núcleo criativo, com seu processo de produção, com a sua cadeia produtiva, com seu produto cultural, são contribuição imensurável para saúde, incluindo mental,
desenvolvimento econômico, impactos sociais, educação, fortalecimento de territórios com consequente melhoria de autoestima, pois é importante investir e estimular ações dentro do próprio território, e porque tudo isso acaba impactando a própria sociedade civil que trabalha ou atua nesses setores convencionais. Aliás, então, todos são beneficiados por essa movimentação. A minha história é de atuação em economia criativa já há muitos anos, desde 2006. Eu venho do setor privado, atuei 34 anos em multinacionais de grande porte, como Volkswagen, Ford, Thyssen, e também participando da gestão pública. Com toda essa experiência de vida e olhando o panorama atual da pandemia, da recessão econômica, da insegurança da população, aliado aos índices já mencionados, vejo na cultura um caminho rápido para auxiliar a retomada em diversas frentes, dinamizando a curva de aceleração econômica e social, essencial para voltarmos a crescer, e todos ganham. Essa é uma métrica que usamos. Ao avaliar se nós estamos fazendo uma boa aplicação da economia criativa, temos que ver se todos os atores, todo mundo que está participando do processo está ganhando. Se sim, missão cumprida, estamos no caminho certo. E tudo isso é imprescindível para que a gente alcance a tão desejada sustentabilidade. Esse é o conhecimento que eu tenho para compartilhar com vocês. Espero que tenha contribuído para trazer reflexões, novas frentes, atitudes, para que possamos ter um mundo melhor para todos novamente, mas mais sustentável, mais justo, mais equânime. Fico à disposição, meus contatos estão na plataforma. Gratidão.